Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou fazer um balanço das minhas leituras do ano de 2022, trazendo alguns números aí de livros que eu li, da onde eles vieram, quais os países que eu visitei por meio dos livros, e vou trazer alguns flashes aí, alguns livros que merecem ser mencionados diante desse grande número de livros que foram lidos. Lembrando que se você quiser adquirir algum desses livros, eu vou deixar o meu link aqui da Amazon. Você ajuda o canal indiretamente se comprar por eles. Não precisa comprar exatamente esses livros, pode comprar qualquer coisa, mas usando o meu link já tá me ajudando muito. E você não paga nada mais por isso. No total, eu li 83 livros. E esse vídeo não é e nunca será aqui no canal, nenhuma vez eu vou fazer isso, para apenas ser sobre quantidade e competição. Eu já falei isso outras vezes, mas acho que é sempre bom retomar esse assunto, porque é isso, tem anos que a gente tem muitas outras coisas para prestar atenção e não dá para focar nos livros, e eu tive um ano relativamente muito bom de leitura. É uma coisa importante pra mim. Eu gosto de ler muito, então é uma coisa legal pra mim. E aí por isso também tô fazendo esse vídeo, mas não é pra você se sentir pressionada ou pressionado, enfim, achar que você não lê nada porque você não leu 10 livros no ano passado ou não leu nem 5, enfim. É sempre sobre aquilo que faz a gente bem e que a gente gosta, e aqui como o meu canal é sobre isso que eu vou falar também. Mas não é nem um pouco um cutuque aí pra você se sentir alguém que não leu nada, só se for se comparar comigo, até porque isso são só números, né? E não adianta nada a gente ler tantos livros se a gente não gostar daquilo que a gente leu ou não ter minimamente prazer nessa atividade da leitura. E eu posso dizer que é o meu hobby favorito, então por isso também tem tantos livros assim. Mas já existiram anos em que eu li muito pouco. O ano que eu conheci o Eric, por exemplo, eu li só 6 livros. E foi um ano, assim, que, enfim, eu não tava conseguindo focar muito, tinha mudado muitas vezes minha medicação, todas essas coisas influenciam, né? Mas esse ano foi um ano muito bom, né, nesse sentido. E mesmo assim, existem pessoas que leem muito mais do que eu, que leem muitos outros, mais livros até, mas não é sobre isso, né? E sim sobre o bem que a literatura faz pra gente. Então, voltando, eu li 84 livros em 2022, sendo 24 livros escritos por homens e 60 livros escritos por mulheres, que é uma estatística, assim, que eu tenho mantido ao longo dos anos, né, a proporção aí de ler muito mais mulheres do que homens, e é algo, assim, que faz muito sentido pra mim, a gente tentar ir contra o cânone já tanto estabelecido, né, que são homens brancos escrevendo e sempre tendo a palavra e o poder. Então acho que ler muito mais mulheres do que homens é subverter um pouco essa lógica, e eu fico feliz por contribuir, né, nesse sentido. E é engraçado, mas os livros escritos por mulheres me atraem mais. Acho que a temática, eu olho os livros e eu tenho mais vontade de ler do que dos homens, sabe? Mas é claro que existem homens que escrevem muito bem, que eu gosto muito dos livros. Muitos livros clássicos são escritos por homens, e não é que eu não leio homens, vocês viram, eu li 24 livros escritos por homens, mas 60 livros escritos por mulheres. Então temos aí uma discrepância muito bacana de existir. Outro ponto que eu gostaria de dizer, dividindo nos continentes, né? Então eu li América do Sul, 13 livros, América do Norte, 47 livros, Ásia, 6 livros, Oceania, 1 livro, Europa, 17 livros. Não li nada da América Central, que tem 7 países. E não li nada da África, que tem 54 países. Então, assim, isso foi muito triste quando eu fiz esse levantamento, porque eu já fui uma pessoa que lia muito literatura africana, porque eu conheci muita literatura africana ao longo da minha graduação. Então, assim, pra mim era algo que fazia parte do meu jeito de ser já, sabe? Ler literatura africana. Mas, infelizmente, esse ano não apareceu aí na minha lista de leitura. Então, é algo que com certeza eu vou manter no meu radar para as próximas escolhas, agora em 2023. A América Central também, embora só sejam 7 países, fiquei muito triste de não ter lido nada de lá. Então, certamente, dentre os meus planos agora para 2023, está ler livros desses países.
desses 2 continentes que não apareceram aqui. Agora dividindo, assim, em países, né, de livros que apareceram na minha lista, disparadamente eu li muito mais livros dos Estados Unidos do que de outros países, o que também é uma novidade pra mim, porque os Estados Unidos nunca aparecia no ranking, assim, de livros mais lidos do ano, mas como esse ano foi o ano, assim, em que eu li muito, muito romance mesmo e também li bastante com o acompanhamento do audiobook, isso acabou influenciando e fazendo com que eu lesse muito mais livros dos Estados Unidos, porque exatamente pela existência desses audiobooks. Então eu queria ouvir o livro enquanto eu lia e acaba sendo muito mais fácil de encontrar, né? Eu leio sempre pelo Storytel, já falei outras vezes aqui, que é um aplicativo que eu pago uma mensalidade por mês e tenho acesso ilimitado, né, para esses livros. Então acabou sendo assim muito propício para mim que esse número de livros. Meu Deus. Olha só a sombra dele. O dentinho tá doidão. Então acabou acontecendo isso esse ano. É bastante surpreendente pra mim. Mas espero mudar um pouco esse cenário, porque, enfim, os Estados Unidos já tá sempre na ponta, né, de tantos rankings aí, eu não preciso contribuir com mais um, né. Mas enfim, eu li um livro argentino, eu li 11 livros brasileiros, 44 livros escritos por autores norte-americanos, 2 livros franceses, 6 livros da Inglaterra, 3 livros do Japão, 2 livros da Alemanha, 3 livros da Escócia, 2 livros do México, 3 livros da Coreia do Sul, um livro da Austrália, um livro do Canadá, 2 da Suíça, um do Uruguai, um de Portugal e um da Hungria. E assim, eu me surpreendi muito com esse um da Austrália, porque é sempre muito difícil de achar um livro australiano que me interesse, assim. E fiquei feliz que agora tem um aqui. E outra coisa que me surpreendeu foi a Escócia 3 vezes, né? Achei bem interessante. E a Hungria também, que é um país difícil até de figurar na minha lista de leitura. Acho que eu só conhecia o Sandor Márai, né? As Brasas. E agora tem A Porta, que também foi um dos meus favoritos do ano, aqui nesse meu balanço de leituras. Então, assim, eu queria agora trazer alguns flashes, assim, que merecem destaque para mencionar sobre esses livros que eu li. Pensando aí em releitura, eu fiz uma releitura muito especial e, assim, para eu reler um livro é porque ele realmente me toca muito, eu gosto muito. E no caso foi o Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, um livro de não ficção em que a autora vai falar exatamente sobre isso, sobre o amor, mas de uma forma nada romantizada, de uma forma lindíssima, assim. Acho que é um dos livros que me emociona demais e que eu gosto sempre de revisitar, porque acho que é isso, a gente se afasta muito daquilo que é o amor de verdade. E, na verdade, a gente vem de lares muito adoecidos, muito desajustados. Muita gente diz que isso é amor e, na verdade, é muitas outras coisas e não é amor. Então, esse livro, a autora faz um grande levantamento de outras leituras que ela fez sobre o tema, e então é um grande catálogo aí de livros sobre o amor, sobre relacionamentos, que ela acaba mencionando ao longo do livro, e também vai trazer muitas experiências pessoais, né, para pensar esse tema tão importante, que parece tão clichê e tão batido, mas quando a gente para pensar mesmo, a gente vê que a gente não sabe muita coisa. Outra categoria que eu queria destacar aqui é o Hong Kong, que é os romances contemporâneos, que entraram na minha vida agora em 2022, porque antes eu era uma pessoa super preconceituosa com esses livros. Eu via nas livrarias, né, Colleen Hoover, Emily Henry, várias autoras aí que acabam sempre ficando no hype, sempre nos mais vendidos, e aí eu já ficava revirando os olhos, assim, com esse preconceito mesmo, com relação a livros best-seller, e não precisa ser assim, né? Esse ano eu precisei em alguns momentos, ler coisas mais leves, ler coisas que não fossem tão densas e que não me assim, que não precisasse tanto de mim ali investida na leitura, sabe? Que fosse uma coisa assim que eu só estava ouvindo o audiobook enquanto eu lavava a louça, sabe? E isso aconteceu bastante em 2022, principalmente pelas demandas de trabalho, momentos da vida mesmo, enfim. E aí esses livros serviram muito bem para isso. Então, eu queria destacar aqui o meu favorito, que foi o Book Lovers, da Emily Henry. É uma autora muito hypada, e esse livro, inclusive, foi muito aguardado agora para 2022.
E eu amei ler, principalmente porque os dois, né, o casal aí, protagonista da obra, eles são leitores, eles trabalham no mundo dos livros e eu gosto muito de ler livros em que os personagens são leitores. Eu achei o moço, já esqueci o nome dele aqui, porque são tantos moços desses romances aí, super fofinho e bem apaixonante. Ela também, e eles são super parecidos, super workaholics e tudo mais. E tem uma discussão bem legal sobre isso no livro, sobre às vezes a gente achar que a gente nunca vai encontrar alguém que entenda a gente de verdade, ou mesmo que nosso ritmo de vida seja tão acelerado que às vezes a gente só se coloca como a pior opção de todas e não, na verdade é só aquele nosso momento, a gente é desse jeito naquele momento e, enfim, gostei bastante. Se você estava pensando aí em dar uma chance para esse livro, está aqui a minha recomendação, porque eu gostei muito mesmo e foi um quentinho assim no coração, sabe? Aquele livro gostosinho assim de ler, e super rápido e valeu bastante a pena. Outro livro que eu queria fazer uma menção honrosa aqui, que é um pequeno, mas gigante em termos de profundidade, em termos de significado, de discussão que pode ser feita em cima da história. E assim, eu não esperava que eu ia amar tanto, e que é um livro que, enfim, tanta gente gosta e conhece, mas eu não tinha lido ainda. E eu li logo no começo do ano. E aí, vendo a minha lista de livros, eu falei, putz, eu esqueci de falar desse livro, porque ele é incrível, que é O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Se você ainda não leu, vale muito, muito, muito a pena. Você lê em uma horinha, assim. É um livro pequeno, tá em um tom de conto de fada, de... Assim, ele tem um ar fantasioso e fantástico e muito bonito, né? Mas, nossa, é super reflexivo, dá pra você ficar horas aí pensando sobre a história, sobre como aquilo te tocou, te comoveu. É aquilo, a gente só vê a ilha quando a gente sai da ilha, né? É uma das frases desse livro. Se eu falei errado, eu vou deixar aqui na tela, porque é isso. E o Saramago também, fazia muito tempo que eu não lia nada dele. Eu pretendo ler agora em 2023 As Intermitências da Morte, como eu já disse no outro vídeo. Mas queria deixar aqui também a minha super recomendação desse livrinho pequeno, mas que foi gigantesco. Bom, então é isso, esse foi o nosso balanço de leituras. Já tem vídeo aqui no canal para os piores livros e para os melhores livros. Então, se você tá afim de saber esses livros, aí vai nesses vídeos, se você ainda não assistiu. E aguarde, porque temos muitos conteúdos aí sendo planejados para os próximos vídeos. Me deem sempre sugestões do que vocês estão achando, do que vocês querem ver aqui no canal, quais livros vocês estão lendo. Vamos conversar nos comentários. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Oi, oi.